Fala pessoal, vamos continuar aí nossa aula de Excel e nessa aula nós vamos ver mais um tipo de função condicional. Na última aula nós vimos a função se simples e composta e hoje nós vamos ver mais algumas funções aí, também podem ser consideradas condicionais. A primeira dela é a função conte.valores, é uma função bem simples de usar e vai te ajudar aí em determinadas atividades que você vai fazer com Excel. A função conte.valores, conforme o nome dela diz, ela serve para contar e vai te retornar como resultado na célula o número de células que possui algum tipo de dados dentro de um intervalo que você definir. Então a sintaxe dela é essa aqui, igual conte.valores, entre parênteses, o intervalo de dados que você quer checar se aquelas células têm valor ou não, para contar quantas estão preenchidas. Bom, por exemplo, vamos ver ela funcionando. Eu tenho aqui uma planilhinha simples com algumas cidades, né? Eu tenho preenchido aqui do A1 até o A8 e eu poderia digitar essa função conte.valores no Excel, igual conte.valores A1, dois pontos, A8. Vamos imaginar qual o resultado que essa função me retornaria. Então, ela está mandando contar quantas células têm valores no intervalo de A1 ao A8. Então, o Excel vai verificar do A1 até o A8 quantas células estão preenchidas. Então, nesse caso, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 células preenchidas. Então, o resultado que apareceria na célula para mim seria o número 8. Nesse outro exemplo, conte valores do A1 ao A10. Ele viria do A1 até o A10, contaria quantas células estão preenchidas. Como o 9 e o 10 não tem nada, o resultado seria o mesmo, número 8. Lembrando que sempre na função onde a gente tem dois pontos, ele vai checar todo o intervalo e se for um ponto e vírgula, ele vai checar só esse e esse, né? Só aqueles que estiverem entre ponto e vírgula. Mais um exemplo, conte.valores A1 a 8, ponto e vírgula, UBA. Nesse caso, dentro da função foi inserido um ponto e vírgula e um texto aqui entre aspas. Então, nesse caso, quando a gente tem algum outro texto aqui dentro, ele vai ser considerado também como um item. Então, ele vai contar do A1 ao A8, A1 ao A8, né, vai ter o resultado 8 e ele vai acrescentar o que está aqui depois do ponto e vírgula, no caso, mais 1. Então, o resultado seria 9. Nesse outro exemplo aqui, A1 a 8, ponto e vírgula, UBA, ponto e vírgula, A10, como o A10 não tem nada, está vazio, ele não vai ser contado, então o resultado também será 9. Então, esses são alguns exemplos aí de como funciona a função conte valores. Mas para você entender melhor, vamos pensar o seguinte. Para que eu vou usar o conte valores na prática? Imagina que eu tenho aqui minha planilha de cidades. Nessa cidade aqui eu tenho poucas, seria fácil eu contar. Mas imagina que você tem aí uma lista com mais de 10 mil cidades. E você quer contar quantas cidades tem naquela lista. Então com a função conte valores a gente consegue fazer isso. E como ficaria essa função para eu somar aqui quantas cidades eu tenho? Então, eu iria fazer o seguinte, igual conte valores, abro parênteses, e aqui o intervalo que eu quero contar. Qual seria esse intervalo? Como eu quero saber as cidades, eu não incluiria o A1, pois ela é o cabeçalho da minha célula. Então, eu começaria no A2 e poderia ir até o A8, né? Ou poderia acrescentar aqui mais quantos eu quisesse para baixo, se eu fosse aumentando embaixo aqui o número de cidades, sem problema nenhum. Então ele vai percorrer toda a lista, vai contar quantas tem, e aí eu vou ter o resultado certinho aqui. Eu tenho 7 cidades. A grande vantagem de você fazer isso é que se você vem aqui depois, adiciona aqui uma nova linha e inclui uma nova cidade, esse número vai ser atualizado automaticamente. Se você vem e exclui a cidade de Juiz de Fora também, esse número vai diminuir e vai ficar sempre certo. Então é bem interessante aí a gente usar a função conte.valores quando você precisa ter totais
de listas aí, né, de quantidades de informação que a gente tem. Então, daqui a pouco a gente vai ver mais um exemplo aí prático disso, de como a gente vai utilizar, e vamos fazer um exercício para fixação. Vamos ver então mais uma função. Função cont.si, uma função muito interessante, muito útil. Eu tenho certeza que se você for trabalhar com Excel, você vai precisar muito dela. Então a função cont.si, ela vai servir também para contar, porém ela vai contar só se atender a determinados critérios que você estabelecer. Então a sintaxe dela é essa aqui, ó, igual cont.si. Então a função vai contar se em um determinado intervalo que você estipular atender um determinado critério que você também vai especificar. Então ela calcula o número de células em um determinado intervalo que corresponde a determinado critério, né? Então aqui eu tenho um exemplozinho simples também. Vamos supor uma planilhinha com algumas frutas e na frente alguns valores. Então, se eu quisesse contar quantas vezes nessa lista aparece a palavra maçãs, eu poderia utilizar a função cont.si. Aqui também eu só tenho 5 linhas, mas eu poderia ter aqui 300 linhas, 500, 1000, 2000, não faz diferença. Então, como ficaria essa função? Igual cont.si, então o Excel vai contar se. Primeira coisa que eu tenho é um intervalo, né? Então se eu quero contar quantas maçãs tem, o intervalo aqui é onde está aquilo que eu quero contar. Então eu vou ter que marcar aqui no intervalo onde estão as frutas. Se eu tivesse 1000 frutas, eu ia marcar embaixo lá até a última célula que tinha fruta. Então nesse caso do A2 até o A5, eu quero contar quantas vezes aparece a palavra maçãs. Então o Excel vai percorrer esse intervalo e sempre que ele achar a palavra maçãs, ele vai contar 1. Então ele vai vir aqui, vai achar uma, vai correr, vai achar 2. Então o resultado que ele vai me apresentar vai ser o número 2. Um outro exemplo, vamos supor aí que na mesma lista eu quero saber quantos valores dessa minha lista são maiores que 55. Também consigo da mesma forma. Vou usar o cont.si, vou definir o meu intervalo. Nesse caso, como eu quero contar os valores, o intervalo tem que ser onde estão os valores. E aqui eu vou especificar. Eu quero contar se nesse intervalo os números foram maior que 55. Então ele vai percorrer minha lista. Se o número for maior que 55, ele conta 1. Continua, se esse também é, ele conta mais 1. Nesse caso eu tenho 2 números, então ele vai me apresentar também o resultado 2. Então é uma função bem simples de usar, bem tranquila, e pode ter certeza que vai contribuir muito para a sua produtividade quando você estiver criando suas planilhas. O importante aqui para não errar é saber isso aqui, ó. Que primeiro parâmetro, intervalo, está diretamente ligado ao critério. Então, se você está querendo contar frutas, o intervalo tem que ser onde estão as frutas. Se você está querendo contar valores, o intervalo tem que ser onde estão os valores. Bem simples assim, ok? Depois nós vamos ver também um exemplo prático e fazer um exercício de fixação. Na função cont.si nós podemos usar também o caractere coringa asterisco. Quando a gente trabalha com informática, o asterisco ele é muito utilizado para isso, tá? E aqui na função cont.si você vai precisar ele quando você quer substituir por qualquer caractere. Como assim? Vamos imaginar que aqui na minha tabela eu queira contar não só as maçãs, mas eu quero contar todas as frutas que começam com a letra M. Então nesse caso, ao invés de escrever maçãs no critério, eu posso colocar o M e o asterisco. O asterisco indica que tudo que começar com M aqui, ele vai contar. Ou seja, M e tudo, qualquer coisa que tiver na frente, não importa para ele, ele vai contar. Nesse caso, ele ia percorrer a 2 a 5.
e achar tudo que começa com M. No caso aqui são duas maçãs, daria o resultado 2. Mas se eu tivesse aqui um morango, por exemplo, ele iria contar também, porque começa aí com a letra M e o que vem depois não importa. Aqui não precisa ser uma letra só, poderia ser uma palavra, poderia ser uma frase, né? E quando eu tenho o asterisco, tudo que vem depois, ele é considerado na sua contagem aqui dentro da função. Então também é bem tranquilo de usar e vai te ajudar também. Depois eu vou mostrar na prática como que a gente vai utilizar também isso. A última função de hoje é a função soma-se. Ela já tem um critério a mais que a conte-se. Se a gente ver aqui, nós vamos ter 3 critérios. As pessoas erram muito aqui por confundir principalmente os intervalos, mas é muito simples. Se você entendeu a função conte-se, você vai entender também a soma-se, porque elas são muito parecidas. Só tem uma diferençazinha aqui, que na soma-se você tem um intervalo a mais, que é um intervalo de soma. Então o que a função soma-se faz? Ela realiza a soma de valores que correspondem a determinados critérios. Por exemplo, calcular a soma dos salários de um departamento, calcular a soma das vendas de uma filial. E se eu olhar aqui, a sintaxe é quase igual do conte-se. A gente vai ter a função soma-se, intervalo de pesquisa, ponto e vírgula, o critério, e aqui a gente vai ter um intervalo de soma, que a gente não tem na conte-se, mas aqui como a gente vai somar, a gente precisa desse intervalo. Esse intervalo de pesquisa e intervalo de soma, geralmente eles estão nas mesmas linhas, em colunas geralmente diferentes, pode ser até na mesma coluna, mas eles obedecem aqui as mesmas linhas. Então, para a gente entender melhor, vamos ver aqui um exemplozinho na prática. Olha essa planilhinha aqui, onde eu tenho vários funcionários, tenho o salário de cada funcionário, e tenho o departamento que cada um dos funcionários trabalham. Então vamos pensar comigo. Vamos supor que eu queira somar os salários de todos os funcionários que trabalham no RH. Então aqui eu tenho os departamentos, administração, contábil, RH. Então sempre que a pessoa trabalhar no RH, eu quero saber qual que é o salário dela. Então com a função soma-se, eu consigo fazer isso. Então, lembrando a sintaxe, soma-se, o intervalo de pesquisa, o critério e um intervalo de soma. Então, o que é cada um desses? O intervalo de pesquisa, igual na função conte-se, é aquele intervalo onde está o critério que você está procurando. Então, nesse caso aqui, eu estou procurando RH para somar o salário dele. Então, o meu critério é o RH. E o intervalo de pesquisa é onde estão os meus critérios. Então, nesse caso específico aqui, meu intervalo de pesquisa vai ser qual? Onde estão os departamentos, Porque ele vai percorrer todo esse intervalo, que está de azul aqui, procurando pelo critério, que nesse caso aqui é o RH. Então, o que ele vai fazer? Vai nesse intervalo, procurando o meu critério, que é RH, e quando ele encontra, ele vai somar o que está no intervalo de soma. Então, o intervalo de soma sempre vai ser onde estão os valores que vão ser somados. Nesse caso, a coluna de salários. Então, ele percorre a lista, achou o critério, que é RH, ele pega e soma o salário. Continuou, achou outro RH, ele soma também o outro salário. No final, nesse exemplo aqui, ele vai ter somado 1.550 com 700. Então, ele vai me retornar esse total dessa soma. Então, também é uma função muito simples de usar e vai ganhar muito tempo utilizando isso. Na próxima aula, então, eu vou te mostrar como que cada uma dessas funções funcionam na prática direto da tela do meu Excel. Um grande abraço, até a próxima aula.